Oi, gente. Estamos, então, continuando com o nosso 32º simpósio do Cefas. E temos agora a presença da doutora Neísa Prochê, que vem apresentar a sua visão a respeito das vicissitudes das regras fundamentais da psicanálise no atendimento psicanalítico online. A doutora Neísa é psicóloga, psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, colega aí do Márcio Garri. Ela é mestre e doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e é especialista em Psicologia Clínica e Atendimento à Família pelo Centro de Orientação Juvenil da Fiocruz. Então, eu desejo uma boa-vinda a essa nossa colega, primeira participação dela junto ao Cefas, e que tenha aí uma boa comunicação com todos. À vontade, com a palavra, professora Neísa. Muito obrigada, Wagner. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Cefas por esse convite honroso, agradecer a você, Wagner, e ao professor Antônio Steses, que eu sei que também coordena junto com você esse projeto, e é uma alegria muito grande estar aqui no Cefas para a gente poder conversar sobre esse ofício que eu tenho certeza todos nós temos tanto apreço. Então, vamos lá. Eu vou começar, claro, com uma citação do Freud, não tinha como. Há muitos tipos e caminhos de psicoterapia. São bons todos os que levam ao objetivo da cura. Então, sob a égide dessas palavras, a gente vai começar a conversar. Quando falamos de atendimento online, a gente pensa imediatamente na pandemia de Covid-19, quando o afastamento social foi adotado como uma medida de contenção na disseminação do coronavírus. E coube a nós, psicanalistas, ao longo desses mais de 2 anos, aprender a lidar com a quebra daquelas regras pré-existentes à pandemia e buscar novas formas de manejo clínico. Embora o atendimento remoto já fosse utilizado em pequena escala e em situações excepcionais, a pandemia ofereceu a nós, psicanalistas, uma oportunidade única de experimentar, aprender e inovar. Quais são as repercussões desse novo protocolo de atendimento no processo, na técnica e na teoria psicanalítica? Quais são as semelhanças e as diferenças fundamentais entre o atendimento presencial e o atendimento remoto? Mais do que apresentar a vocês respostas, eu quero convidar vocês a pensar sobre esses temas, que são tão importantes na nossa clínica cotidiana. Freud sempre foi, é e será um excelente ponto de partida quando o assunto é a transformação da técnica. Vou começar com um dos primeiros casos descritos por ele, que é o caso Catarina. Vejamos o cenário, então, né? Ele é um psiquiatra em férias nas montanhas e ele recebe o pedido de uma jovem parente da sua hospedeira para ajudá-la no seu sofrimento. Ele podia ter se recusado a ouvi-la, ou apenas prescrito um remédio, ou ainda ter encaminhado a moça para um terceiro. Não é o que acontece. Ele acolhe, ele a escuta, ele faz uma série de perguntas e ele pergunta a si mesmo: deveria fazer uma tentativa de análise? A fala de Freud: não podia aventurar-me a utilizar a hipnose nessas altitudes, mas talvez eu tivesse sucesso com uma simples conversa. Eu teria que fazer uma boa conjectura. Fecha aspas. O trabalho com Catarina, assim, acontece em condições muito distantes daquelas que Freud habitualmente atendia. E o que fez com que Freud se dispusesse a atendê-la? Eu acredito que ali estavam presentes as condições fundamentais para o processo psicanalítico. Catarina pediu que o médico Freud se presentificasse. Ela relata seu sofrimento, ela convoca seu saber, ela expressa esperança de que esse sofrer seja aplacado.
Não são essas as condições fundamentais para que o processo psicanalítico seja estabelecido? Sofrimento, demanda, desejo de cura e escuta? O fato é que Freud incluiu o caso Catarina na publicação da sua coletânea clínica. Ele considerou um encontro com essa moça como um atendimento psicanalítico, embora no texto ele coloque um adendo muito bem-humorado que, se alguém quiser discordar dele, ele não tem nenhuma objeção. Ele nos apresenta, nesse caso, o nascimento, na verdade, da primeira sessão psicanalítica, tal como ela é realizada até hoje, denominando-a, na ocasião, como apenas conversa. Mas a sessão com a Catarina foi a primeira inovação em termos de enquadre clínico e técnico da história da psicanálise. Foi a primeira vez que ele utilizou o atendimento de uma paciente sem o uso da hipnose, justamente porque ele não estava no consultório dele, mas no alto de uma montanha, a céu aberto. Assim, vimos uma alteração técnica provocada por uma mudança de enquadre. Essa modificação, destinada inicialmente apenas para uma situação específica, acabou por se tornar, de fato, o modo de trabalho por excelência da sessão analítica, tal como vem sendo praticada ao longo dos anos. Penso que a analogia é clara. Freud, no final do século XIX, ele precisou adaptar o seu método de trabalho diante do pedido de ajuda de uma jovem numa situação extraordinária. E a mesma coisa que aconteceu com a gente a partir de março de 2020. O ambiente, ao convocar a mudança, provocou uma modificação e uma ampliação da técnica. Aprendemos que o sofrimento e a demanda do paciente mostram-se soberanos ao método, transformando. No entanto, independente do modo e do lugar onde o atendimento ocorre, permanecem vigentes as regras mínimas que regem a técnica de qualquer processo psicanalítico. As regras fundamentais da associação livre e da atenção flutuante. Também trarei um caso originário das origens do Freud, que é o caso do pequeno Hans, para acompanhar meu argumento aqui com vocês. O atendimento do menino não foi um atendimento presencial. Ele aconteceu através de uma correspondência que Freud estabeleceu com o pai dele. Ou seja, independente da presença física, foi criado um espaço analítico onde oferecia encontro, escuta e comunicação. Então, desde os primórdios, compreendemos que não há determinismo ou inflexibilidade quanto a lugar, objeto ou modo de realização da psicanálise. O que está em questão é o estar no mundo, é o sofrimento e tudo que envolve a subjetividade de um indivíduo pode e deve ser incluído como um campo possível para o exercício da psicanálise. Dando ainda um pouco mais de continuidade ao pensamento do Freud, vemos em análise leiga a importância enunciada por Freud da plasticidade da psicanálise, onde ele examina as condições necessárias para seu exercício, enfatizando sua preocupação de que essa pudesse correr o risco de ser reduzida apenas a mais um procedimento terapêutico. Vale a pena citar Freud nesse texto, pois não consideramos absolutamente conveniente para a psicanálise ser devorada pela medicina e encontrar seu último lugar de repouso num livro de texto de psiquiatria, sob a epígrafe Métodos de Tratamento, juntamente com procedimentos tais como sugestão hipnótica, autossugestão ou persuasão. Merece melhor destino e pode-se esperar o terá. Felizmente, para nós, teve. Passando para Donald Winnicott, um autor que eu tenho muito apreço, ele escreveu uma carta famosa para Melanie Klein, em 1952, onde ele assinala que é fundamental que toda teoria seja recriada por cada analista,
pois se apenas repetirmos o que for dito ou feito por um autor, essa teoria estará morta e de nada servirá. Não se trata da criação de métodos e técnicas individuais investidos na soberania da subjetividade, o que seria uma desvirtuação narcisista da questão. Um analista que pretenda fazer psicanálise deve consentir, sim, na utilização do método e da técnica preconizados por Freud, subordinando-se a uma técnica estabelecida, mas sem submissão, recriando-a sempre que a clínica assim o exigir. O resultado desse trabalho de consentimento e criação é expresso através do estilo pessoal que cada analista imprime a seu ofício e que irá transcender ao divã e à hora analítica, embora dele derivados. Então, assim, comentando muito rapidamente situações clínicas, eu posso dar um exemplo claro quando eu atendi uma criança que havia perdido a visão em função de um tumor ocular. E ela tinha baixíssima visão, ela via um pouco de sombra apenas num dos olhos, essa perda foi repentina, e o meu trabalho com ela foi reapresentá-la a si mesma dessa nova forma. E uma das coisas que eu trabalhei com ela, eu criei com ela um jogo. Em cima, vocês devem conhecer do Onde Está o Wally, né? Aquele cartaz onde você tinha que localizar o bonequinho num grande conjunto de figuras. E eu criei com ela um jogo que é Onde Está o Olho. E nós começamos inicialmente trabalhando durante a sessão, aonde eu levava para a sessão textura, olfato, né, audição, e a brincadeira era identificar que objeto era. Depois disso, ao longo do tempo, nós começamos a trabalhar a autonomia dela. Nós fizemos uma sessão fora do espaço analítico e apresentando ela ao elevador, ao entorno do prédio, né, procurando desenvolver nela autonomia, né, até para ajudá-la no treinamento necessário que foi seguido posteriormente. Nós tínhamos sessões onde eu saía com ela pelas ruas e eu dizia para ela: que loja é essa? O que você acha que ela vende? E aí levava ela num empório, numa loja de flores, numa loja de perfumes, numa farmácia, ajudando a ela justamente essa identificação de onde está o olho. Eu acho que esse é um exemplo muito vívido daquilo que pode ser exemplificado com essa adaptação técnica à especificidade ou à singularidade das necessidades do paciente. Para ilustrar essa especificidade, sem ser de uma forma tão dramática, eu cito uma história do Winnicott que me agrada muito em especial. No meio de um acirrado debate na Sociedade Britânica de Psicanálise a respeito de um procedimento de um psicanalista que não seguia as normas estritas da técnica clássica, perguntaram para o Winnicott, que estava silencioso até então: Dr. Winnicott, na sua opinião, isso é ou não é psicanálise? Ao que o Winnicott responde, eu fico fazendo a fantasia que ele tinha uma cara de duende, de um elfo, né? Aonde ele responde: se é ou não é psicanálise, depende de quem faz. Penso que esse diálogo enfatiza que, para o Winnicott, não é a técnica que define o campo da psicanálise, mas a pessoa do analista, o olhar que ele lança à situação. Nos lembra que a psicanálise é mais do que uma atividade normativa circunscrita a determinados espaços. Ser psicanalista não está ligado ao que é feito ou aonde é feito. Ser psicanalista é um modo de olhar, é uma visão. Olhar os fenômenos ocorridos ao longo da vida humana, um modo de compreender como nós lidamos os desafios e os enigmas do viver. Bem,
Tendo dito que não há lugar para formas em psicanálise, vamos começar a discutir as suas formas. Hermann considera que em psicanálise existiriam 3 esferas que se relacionam e atuam reciprocamente: teoria, técnica e processo ou método. O processo ou método é o caminho realizado, né? Diz respeito ao modo, que está intimamente ligado ao estilo e às identificações conceituais de cada analista. A técnica está relacionada aos preceitos fundamentais psicanalíticos que norteiam a condução desse processo, mas que também são variáveis e passíveis de mudança. E a teoria é aquilo que organiza a técnica e norteia o processo. Essas 3 esferas interagem num movimento de permanente transformação. Tanto o processo psicanalítico como a técnica necessitam de parâmetros que, ao mesmo tempo, promovam a delimitação do espaço do acontecimento clínico e que também sustentem a sua existência. Se vai ser presencial ou diante de uma tela, o enquadre vai ser aquilo que vai nos oferecer as condições necessárias para a constituição de um espaço intersubjetivo, para que uma experiência compartilhada possa acontecer. Embora, no atendimento presencial, o controle do ambiente psicanalítico e as regras acordadas entre terapeuta e paciente ajudem o analista a exercer melhor sua função, eles não podem ter primazia sobre o enquadre mental que necessariamente precisa ser exercido pela pessoa e pela mente do analista. Eu penso, vou fazer uma paráfrase do Shakespeare, que é um autor que eu adoro, né, que vem de uma fala de Ricardo III. A teoria e a técnica são excelentes servas, péssimas senhoras. Independente da presença física, o enquadre precisa ser uma construção relacional plástico suficiente para atender ao que for necessário para que a comunicação se estabeleça. Dessa forma, tudo que puder facilitar, suscitar a fala íntima e a escuta atenta pode ser usado como um recurso, desde que associado, desde que originado da necessidade daquela pessoa que a gente está atendendo. Eu uso como exemplo, né, no atendimento de crianças e adolescentes, quando nós podemos utilizar inúmeros recursos como enquadre, como moldura para a comunicação. Letra de música, séries de TV, personagens da cultura ou da literatura, animes, acontecimentos do cotidiano, né? Esse enquadre, né, ele é ajudado pela exterioridade, mas ele é estabelecido no interior do analista, com o objetivo, justamente, como eu conversei com vocês, de criar e sustentar um espaço de contato interpessoal. Falando do atendimento online ou do espaço do fenômeno virtual, Pierre Levy define o fenômeno virtual como um processo de transformação de um modo de ser no outro. Ele fala, então, que é uma matriz criativa que se despreende do aqui, do agora e da concretude e se dirige para um outro campo de interrogações de identidades possíveis e flutuantes, orientadas sempre para um devir, para um poder vir a ser. Então, tudo aquilo que é desligado da concretude, né, e dirigido para uma experiência de plasticidade, aonde acontecimentos e objetos são feitos e efeitos, tudo isso é virtual. O virtual, então, ele não é o oposto do real, mas é um espaço aonde as experiências são marcadas por uma presença em potência, não por uma presença material. Assim, a gente pode dizer que a psicanálise é uma experiência virtual. Toda análise é uma experiência virtual, no sentido de que ela acontece neste campo
de potencialidades transformadoras orientadas para o dever. Por isso, o melhor termo para designar a modalidade que eu estou conversando com vocês hoje é, de acordo até, e eu fico muito de acordo, isso foi sugerido pelo Luiz Cláudio Figueiredo, e eu concordo plenamente com ele, que atendimento remoto ou atendimento online é melhor do que a gente usar essa palavra virtual, que eu considero que abrange todo o fenômeno do espaço, dos fenômenos transicionais do espaço potencial. Bem, a vida digital ela já era presente desde o início, desde os meados dos anos 90. Mesmo antes da pandemia, o atendimento remoto já era uma realidade na clínica psicanalítica, embora em escala significativamente menor, resultado da cultura pós-moderna e dos processos de globalização. No entanto, esses acontecimentos, esses atendimentos aconteciam a nível pessoal, singular, muito diferente dessa experiência ampla que transformou toda a nossa vida profissional em praticamente uma vida profissional híbrida, onde nós temos uma relação presencial e digital. Para muitas pessoas, foi uma situação, no mínimo, desconfortante e, para muitos, extremamente desafiadora. Além do infamiliar despertar esse grau de desconforto e incerteza, o atendimento remoto ele era visto como alguma coisa que não era analítico, que não era psicanalítico, inferior até, um quebra-galho, né? E uma das grandes dificuldades, talvez, é que o atendimento remoto, na minha opinião, ele é muito mais difícil, ele é muito mais exaustivo, ele é muito mais cansativo, ele demanda muito mais de nós para a sustentação desse campo, uma atenção e uma devoção mais intensificadas na medida em que a gente precisa criar esse campo que sofre inúmeras interferências do ambiente externo, né? Então, o campo do atendimento remoto é um campo vulnerável, né? Vulnerável às invasões da realidade externa. Podem acontecer milhares de coisas. Provedor que falha, o computador que resolve dar um boot na hora, programa que não roda, cai a rede, ruídos domiciliares, é o gato que mia, é o cachorro que late, é o telefone que toca, é o interfone, é o filho, pai, funcionário que interrompe a sessão. E, dependendo das circunstâncias, os locais de atendimento são os mais variados. Eu já atendi uma pessoa sentada dentro de um closet. Então, eu já atendi no closet, no banheiro, num estacionamento, dentro do carro, na garagem, num jardim. Então, e muitas sessões são realizadas com a câmera em close, que se mostram, ao mesmo tempo, muito intrusivas e encobridoras, né? Paradoxalmente, a mesma coisa. Um rosto que é esquadrinhado microscopicamente, mas sem um corpo para poder comunicar e dialogar. Agravado a isso, sessões reduzidas a atendimentos semanais, muitas vezes quinzenais, dificulta ainda mais o trabalho remoto, né? Então, atravessado por faltas e excessos nesse manejo, né, nós temos, ainda por cima, um ambiente social e cultural de pouca segurança, de pouca confiabilidade, numa severa recessão econômica, numa gravíssima crise política, numa situação de cultura polarizada e marcada pelo antagonismo e pelas condutas radicais. Tudo isso gera em cada um de nós, como membro dessa sociedade tão conturbada, né, alguma coisa que a gente leva a pensar no que é denominado estresse pós-traumático. Estou falando em relação a esse período pós-pandêmico, né? E, então, nós sim vivemos imensas limitações na nossa clínica atual, que são muito além do trabalho remoto. É um trabalho remoto com uma clínica complexificada por um aumento do sofrimento, né? Antes da pandemia, pouco se falava do atendimento online, né? Como eu falei, ele é algo que acontecia como uma concessão.
Havia, então, poucas pesquisas e poucos artigos sobre o tema. Garrett, né, ele assinala num artigo muito bonito que ele escreveu em 2021, Psicanálise e a Modalidade Online, Resistências e Possibilidades, onde, né, a gente vê que, apesar disso tudo, hoje não tem como a gente abrir mão ou não dar continuidade a esse tipo de modalidade de atendimento, mesmo havendo, sei lá quando, o fim da pandemia. Seria, assim, uma forma de regressão, pois é uma modalidade que eu acredito sinceramente que veio para ficar. O que eu vejo hoje no consultório é um atendimento híbrido, onde poucas pessoas desejam apenas o atendimento presencial, e aí eu coloco, por exemplo, na minha clínica com crianças, eu só atendo presencial, com raras exceções, só com crianças com uma boa capacidade de comunicação e acima de 8 ou 9 anos. Crianças menores, eu não vejo a menor possibilidade de atender online. E penso que é um instrumento que definitivamente veio para ficar. Bem, quem é o paciente que a gente atende na clínica de 2021? O que é relevante hoje? Como é que essa modalidade remota, que nos tira a presença física, né? Como é que eu posso lidar com isso? Quando é que eu posso ou devo me retirar da cena online? Quando é que eu aceito uma cena online ou quando é que eu demando um trabalho presencial? Eu acho que essa é uma questão que eu gostaria de deixar para discussão com vocês. Quais são os casos e a clínica onde a gente pode identificar a necessidade, né, de um atendimento presencial? Outra coisa que eu também quero discutir com o grupo, trabalhar os silêncios. Como é difícil, gente, trabalhar os silêncios no atendimento remoto. Como é precário o manejo do silêncio. Eu gostaria muito de ouvir as perguntas relacionadas a isso. Bem, antes, quase terminando, eu queria falar com vocês que, apesar das diferenças de enquadre, né, entre o atendimento presencial e o atendimento online, eu gostaria de conversar um pouco mais sobre o enquadre interior analítico. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais sobre o que acontece dentro de nós, sobre o que acontece na mente do analista, porque isso permanece, quer a gente esteja presencial, quer a gente esteja online e quer a gente possa fazer justamente esse trabalho híbrido. O que permanece apesar das diferenças? Mais do que qualquer parâmetro objetivo, né, esse enquadre interior do analista, ele se refere ao modo de ser do analista, a ligação que ele faz com a psicanálise que ele aprendeu, com a sua história analítica e pelo contato que ele é capaz de estabelecer com o sofrimento do seu paciente sem se fundir. Eu brinco muito com meus alunos que muitas vezes a relação analítica, né, ela é como soltar pipa, quer dizer, para poder voar, para a pipa poder subir, você puxa a linha e você solta a linha. Você precisa se aproximar o suficiente para ter uma possibilidade profundamente empática e você precisa se distanciar para você não se fundir, para você não se confundir com o paciente, né? Existe, como o Winnicott afirma, e eu acredito piamente nisso, algo na psicoterapia, um tipo de comunicação que eu vou chamar de comunicação Bluetooth, né, que não pode ser descrita em termos de interpretação certa no momento certo. É um tipo de comunicação que transcende o que é dito numa sessão. Não há um processo psicanalítico acontecendo de fato sem que o analista ponha em jogo o seu espaço psíquico. Figueiredo aponta a relevância da mente do analista como esse espaço de transformação e experiências compartilhadas. Eu uso muito uma expressão que foi descrita por Gilberto Safra como a hospitalidade encarnada do analista.
Então, quando o analista ele tem a disposição de acolher na sua interioridade, né, de criar na sua interioridade um tempo e um espaço de escuta protegidos, né? É um espaço de hospitalidade que ele é forjado nessa disponibilidade e no acolhimento para que o paciente possa ter aquilo que é fundamental, uma boa experiência de cuidado. Evidentemente, vocês estão vendo que isso se relaciona muito às primeiras experiências, as experiências originárias, com as figuras cuidadoras que precisam oferecer ao bebê e à criança, né, uma relação de devoção, é uma relação de disponibilidade. Eu penso que talvez uma analogia melhor seja, quando eu falo do espaço de hospitalidade psíquica necessário, o nosso paciente é um hóspede, ele é um estrangeiro. Quando ele vem, a gente nada sabe dele e ele nada sabe de nós. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente não pode exigir inicialmente que esse paciente ele saiba todas as regras e normas e modos de funcionar da minha casa. Pelas leis sagradas da hospitalidade, que são vigentes desde os tempos gregos, o hóspede é sagrado e o hóspede é soberano. Primeiro, o hóspede precisa ter as necessidades dele atendidas e apenas depois das suas necessidades atendidas é que nós podemos, então, começar a criar esse espaço de compartilhamento. Com o nosso paciente também é assim. E é nesse sentido que o método, a técnica, ele não pode ser imposto a esse estrangeiro que chega sem conhecer nada. Ele primeiro vai precisar ser acolhido no seu sofrimento, para depois ele, se possível e quando possível, poder entrar no espaço compartilhado. Bem, enfim, é fundamental que o encontro aconteça, seja de que maneira for. Se não for a psicanálise propriamente dita, como de início, mas algo, como disse Luiz Cláudio Figueiredo, é alguma coisa que um analista pode e precisa fazer outra coisa, pois, ainda assim, as coisas que ele faz, apenas um psicanalista pode fazer bem. Eu acho isso maravilhoso, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque, embora não seja algo especificamente dentro da técnica psicanalítica, foi o olhar da psicanálise, foi a escuta psicanalítica que nos auxiliou a escolher aquilo. Para quem mais faz falta o atendimento presencial? Penso que seria para todos aqueles que não podem experimentar os fenômenos transicionais, impossibilitados de integrar presenças e ausências e com dificuldade no manejo da alteridade. Quanto mais o paciente é capaz de representar e simbolizar, melhor uso ele pode fazer do atendimento remoto, pois ele consegue se perceber separado e distante do seu analista e consegue se sentir junto a ele, mesmo não estando próximo fisicamente. Vejo hoje em dia a clínica muito mais aparentada com os atendimentos descritos por Winnicott na sua proposta de consultas terapêuticas, do que é um processo psicanalítico clássico. E eu penso que há diferenças técnicas significativas a serem pensadas. Nós temos um paciente que está pronto para o tempo necessário para que o processo psicanalítico aconteça. Ele tem saúde o suficiente para suportar o longo caminho de busca e descoberto? Ou é alguém ávido por ser atendido? Ou é alguém que está sofrendo de tal forma que uma mudança sintomática mais rápido é preferível à longa jornada da cura psicanalítica? Eu acho que a gente tem que perguntar o que o paciente precisa. O atendimento online intensifica o lugar subjetivo do analista para o paciente. Nem o analista, nem o paciente têm a vantagem da experiência corpórea, que oferece a totalidade relacional que é vivida no atendimento presencial. Indivíduos sem corpos
muito mais facilmente são deslocados para o campo do subjetivo, para o campo dos objetos internos, dificultando a passagem para um encontro com a realidade compartilhada. Uma outra pergunta: como é que a gente trabalha a transferência no atendimento remoto? Nós temos tempo para que a transferência se desdobre gradualmente? Ou será que nós já somos sobrecarregados por uma expectativa prévia e muito frequentemente superidealizada e acelerada de que precisamos funcionar como um remédio para a dor com resultado imediato? E como é que essa demanda é ouvida dentro de nós? Enfim, o que permanece, o que fica diante de tudo isso, que mais do que responder, eu estou perguntando para vocês. Eu penso que, na minha opinião, o que fica é a vitalidade intrínseca dessa teoria que nós adotamos como nossa, e que é uma teoria que, desde o início, ela é aberta à singularidade. A associação livre e a escuta flutuante parecem, sim, ser as regras que sobrevivem desde o tempo de Freud, no encontro dele com a Catarina, e que se sustentam no exercício da psicanálise. Além de poder mencionar, né, o que Ferencz chama de tato psicológico, ou seja, a capacidade do analista saber quando e como se comunicar com o analisando, e da gente poder acreditar nisso, né? Esse tato psicológico ele pode ser identificado com essa capacidade empática, essa faculdade de sentir com, né? Também é uma citação do Garrett. É evidente que ainda temos um longo caminho a percorrer e aprender com a evolução da clínica psicanalítica. Tal como aconteceu com Freud, é mister saber que o ofício do psicanalista exige uma troca permanente entre esses 3 níveis que eu descrevi no início da minha fala: processo, técnica e teoria. Elas continuam a se influenciar num permanente experimentar, ajustar, refazer, complementar e aprender. É tudo de novo. E é assim mesmo, se a gente quiser uma teoria viva, encarnada, disponível para aprender coisas novas e mudar aquilo que pode ser substituído por alguma coisa melhor. Não é fácil manter a atenção flutuante, sustentar um enquadre e, ao mesmo tempo, estar aberto e disponível a ser surpreendido pelo que puder acontecer numa relação analítica, e ainda por cima no atendimento remoto. Mas também não é desejável ou possível que a gente evite as mudanças, que a gente evite o inesperado e o desconhecido na sessão. O nosso conforto e a nossa segurança nessa caminhada reside em a gente ser capaz de fazer o que pode, de estar consigo mesmo com a teoria que pode carregar dentro de si. A gente precisa confiar na resiliência e na criatividade, né? Na nossa capacidade de se adaptar às contingências e necessidades de uma situação clínica. Evidentemente, nós estamos numa situação onde, quanto menos rígidas são as regras, quanto mais plásticas são as situações do enquadre, nosso risco de errar é muito maior. E o temor de fracassar não é algo irrelevante. A gente sempre teve muito medo daquilo que a gente não pode controlar. E o meio e o outro estão definitivamente fora do nosso controle. Mas uma questão se apresenta entre falhar e se omitir, entre falhar e se ausentar, o que escolher? Eu fiz a minha escolha. O lugar do analista, assim como a sua mente, não pode ser um lugar confortável e intolerante às oscilações e aos abalos produzidos pelas transformações e vicissitudes da relação transferencial e dos atendimentos, independente de que modalidade eles são. Há um ditado clássico que diz que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Eu vou fazer, para terminar o nosso encontro hoje, reunir esse ditado do Maomé da montanha com uma frase de Diane Arbus, que é uma fotógrafa e uma artista dos anos norte-americana dos anos 70, que era caracterizada por fotografar o bizarro, o inusitado, o estranho e o diferente. Ela diz o seguinte, a tradução é minha livre, tá? Eu sempre trabalho
fala da Diane Arbus traduzida. Eu sempre trabalho a partir do desconforto, do awkward, do esquisito, do estranho. O que eu quero dizer com isso é que eu prefiro não arrumar as coisas. Se eu me defronto com algo que eu estranho, em vez de tentar arrumá-lo, em vez de tentar organizá-lo, eu me reorganizo. Muito obrigada. Obrigada, Wagner. A conexão do som. Eu quero aproveitar e repetir em público o que eu já te disse no particular, quando você chegou, da importância da tua presença entre nós, comunidade Cefas. Você é muito bem-vinda e que iniciar comentando algo que você falou a respeito da hospitalidade, que pegou muito bem o teu comentário por aqui a respeito do hóspede ser sagrado, desde os tempos gregos. Quero te lembrar que o fundador do Cefas é um grego autêntico e está presente aqui entre nós. Professor Antônio Teses, né, que nasceu na Grécia, estudou em Paris, veio para o Brasil e, na continuação, fundou o Cefas há 28 anos. Então, pegou muito bem essa hospitalidade grega. E também quero dizer que, como você fez uma palestra mais sintética, nós vamos ter um tempo maior agora para esse momento de perguntas e respostas. E nós vamos até 13 horas. E eu estou justificando isso do tempo maior porque chegou uma pergunta aqui um pouco extensa, mas que, como nós temos esse tempo, eu acho que vale a pena. Eu considerei uma pergunta bem interessante e tem a ver com o que você falou a respeito de lidar com o inesperado e o desconhecido na clínica. A pergunta chegou antes e esse teu comentário veio depois. É uma pergunta da Natália Fiorini, em que ela exalta a beleza da tua palestra e da tua sensibilidade, inicialmente, né? E ela conta que ontem ela fez um atendimento online com um adolescente de 12 anos que ela já tinha atendido algumas poucas vezes antes. E ela percebeu que o local em que estava era um ambiente bastante intrusivo e que o paciente estava desconfortável, não conseguia se expressar bem, diferentemente de atendimento presencial que ela já fez com ele. Então, ela fez uma pergunta a ele para saber se ele confirmar se ele estava desconfortável. E ele confirmou que sim, e ela resolveu encerrar a sessão com 30 minutos de atendimento. Ele estava muito angustiado online, né? E ela ressalta que o atendimento online partiu da cuidadora dele. Então, a Natália diz que ela ficou em dúvida se ela agiu bem com isso de encerrar a sessão com 30 minutos, né? E ela pergunta se, nesses casos, que o analista percebe que o ambiente não é confortável, ele pode sugerir um novo local ou manter a sessão, mesmo colocando em risco um eventual sigilo ou algum outro aspecto da prática. Então, o cerne da questão é isso, se ela agiu bem ou não em proceder dessa maneira. Bem, eu vou começar, Natália, eu vou tirar o juízo de valor da tua pergunta. Eu não acho, quer dizer, que agir bem ou não, no sentido de que você, como analista dele, você, como terapeuta dele, eu acredito na sua sensibilidade, né, em você fazer uma escolha. O que não quer dizer que depois de uma conversa você possa fazer uma outra escolha, né? Uma outra escolha. Isso é extremamente comum,
né? Quando a criança, os adolescentes, justamente quando eles têm famílias que são difíceis, vamos chamar assim, né? Famílias pouco organizadas, famílias que são intrusivas, né? Que são famílias indiferenciadas, onde uma das grandes questões, às vezes, exatamente a invasão do espaço pessoal. Eu digo que são famílias onde não é uma família, é um ninho de mafagafos, né? Porque as pessoas são absolutamente indiferenciadas. Olha, Natália, quando acontece, antes de tomar a decisão de encerrar, eu pergunto, eu tenho o hábito de perguntar, eu pergunto, escuta, tem alguma maneira que te deixa mais confortável? Haveria alguma forma que você se sentiria melhor? Então, antes de eu tomar a decisão, principalmente da interrupção da sessão, quando a criança está muito angustiada, o adolescente, muitos deles falam assim, a gente pode escrever? E a gente faz a sessão, eu já, não é sempre, toda hora, mas eu já fiz mais de uma vez, a gente faz a sessão por WhatsApp, escrevendo, né? Ou já acontece, eu falo, a gente continua online, mas ele no chat, né? Ele escreve no chat, a gente está falando, ele está escrevendo no chat, na hora que eu desligo, aquilo tudo vai embora, não fica registrado em lugar nenhum. E ele escreve, né? Já deu escrever, eu não quero ver, hoje eu estou chateado, adolescentes ou crianças que têm transtorno da imagem e que têm muita dificuldade de se ver na tela, né? Então, eu quero saber que você está aí. Às vezes, eles só me veem, ou às vezes eu coloco a tela para o teto para saber que eu estou lá, ou né, eu vou para o banheiro. Então, eu normalmente eu acho bom, justamente como a gente pode, qualquer modificação técnica, de como eu falei, precisa ser a serviço do nosso paciente, precisa ser para que o nosso hóspede se sinta confortável. Se o nosso hóspede ficar confortável escrevendo, vai ser assim. Se eu não aguento, eu não quero. Então, nesses tempos de manejo difíceis, a gente pergunta, né? Eu pergunto, o que não quer dizer que eu sou obrigada a atender, porque eu posso muito bem chegar e dizer, fulana, isso eu não dou conta, nova. Aí eu volto para a questão do enquadre. O enquadre ou na sessão precisa haver uma relação onde não há submissão de parte a parte. Nem o analista se submete ao analisando, nem o analisando se submete ao analista. Nós criamos, né, nós fazemos um acordo, nós criamos um espaço de possibilidade mútua, porque até o terapêutico não vai ser até o que eu diga ou o que eu faço. O terapêutico vai ser poder dizer para ele, olha, não é ou eu ou você, ou não é desse jeito, não é nada. Olha, pode ser eu e você. Se não é de um jeito, vamos experimentar um outro jeito e um novo jeito. Então, o objetivo maior, na verdade, não está no ato em si, mas de poder oferecer uma vivência, um acontecimento que tenha vida, que não seja rígido, que não seja inumano. Natália, eu não sei se eu respondi você. Respondi a você. Respondeu. Respondeu sim. Muito grato. Bem, uma nova pergunta. Alguém comenta aqui, o Márcio, a respeito de que ele pensa na complexidade de se atender um paciente com um tipo de sofrimento da ordem da psicose, mas sem a possibilidade de que seja presencial. Então, no caso, né, o atendimento online de um psicótico, como lidar, se isso seria possível.
Eu nunca atendi. Eu não consigo. O... Eu até deixa eu pensar. Bem, em surto não, né? Agora, um paciente que esteja num funcionamento psicótico, sim, já aconteceu. Eu penso que a gente faz o que é possível. Então, e às vezes o que é possível é sustentar uma presença, né? Não é uma resposta, viu? Eu acho muito difícil. Sustentar uma presença, eu acho que é poder não sucumbir. Eu estou com um caso muito grave que talvez eu possa trazer, que talvez seja em parte, aonde a pessoa está muito, muito, muito comprometida. É um caso que eu estou tendo, está me dando uma surra atualmente. E eu me dei conta, né, dividindo aqui com vocês, de que, na verdade, tem 3 coisas que eu vi que eu preciso não fazer. Eu não posso desistir do caso. Eu não posso pendurar a chuteira. Eu não posso perder a esperança. Porque o que me sustenta na clínica e o que nos sustenta na clínica e o que sustenta a gente justamente ao longo de todo o processo é a crença num devir, né? Então, eu preciso acreditar de que o meu instrumento de trabalho, de que meu ofício é um recurso de cura no sentido grego, no sentido antigo, não de eliminação de sintoma, mas cura vem de corive, de cuidado, né? Então, de que o meu compromisso de sustentar e manter um cuidado que minore o sofrimento da pessoa, é esse o meu compromisso. Então, para eu ficar numa situação dessas, eu preciso ter esperança, porque se minha esperança acaba, eu não vou estar presente, eu vou me retrair da situação e eu vou deixar meu paciente sozinho. Então, mas ao mesmo tempo, eu não posso ter uma fantasia onipotente de que eu vou ser capaz de fazer isso. Então, olha que situação difícil. Eu preciso acreditar de que isso seja possível, mas eu também preciso jamais esquecer de que isso não vai ser por minha causa, de que eu vou ser um participante do processo, né, onde a minha presença é fundamental, mas eu não sou o fator causal, né? Terceiro, de que eu não posso retaliar no sentido de que a dificuldade ou a impossibilidade do paciente seja algo narcisicamente violento para mim e o meu paciente tem que melhorar de qualquer jeito. Então, a minha clínica é com crianças e adolescentes, e embora e famílias, aonde eu atendo muitas crianças, até com que a gente chamaria dos quadros limites ou dos quadros borderline, mas eu não tenho uma marca de uma clínica marcada por pacientes psicóticos. Então, a minha experiência é muito reduzida em pacientes psicóticos, né? Em pacientes que têm um funcionamento psicótico, sem a menor dúvida. Agora, pacientes psicóticos, normalmente não é daí que vem a minha clínica. Normalmente vem mais de crianças que têm dificuldades relacionais, questões com o corpo, doenças psicossomáticas, é um outro campo. Então, eu não vou poder responder só em parte, eu acho. Uhum. A gente vem somando pouco a pouco. A gente vem somando pouco a pouco. Alguém agradece aqui pela sua rica contribuição e está pedindo para ouvir mais a respeito do desafio do silêncio, atendimento online. A pessoa não se identifica, mas se diz que sente essa dificuldade no online.
diferentemente do presencial, onde podemos sentir a respiração, o olhar, etc. Exatamente, exatamente. Então, você veja, né, a gente não escuta só com os ouvidos, a gente escuta com os olhos, né? Então, quando nós temos um atendimento presencial, há toda uma comunicação corporal, há todo um trânsito corpóreo entre pessoas que diz muito e diz, inclusive, o essencial, que o corpóreo ou não verbal, ele fala mais da qualidade do contato, muito mais do que é dito, né? Então, como diz aquele ditado, better said than done, né? Melhor dito do que feito, quando você está em sofrimento, quando você está, né, numa dor profunda, aí eu vou voltar da importância em muitos momentos, da sensorialidade, da materialidade, e que a gente não tem isso no atendimento online, que muitas vezes a gente precisa substituir isso pela função imaginativa do analista, porque eu não tenho os dados que normalmente eu escuto com os olhos, que é a respiração, que é o tônus, que é a direção, eu não tenho nada disso. Então, eu vou precisar muito mais me disponibilizar internamente, me oferecer, como a mãe, né? Com a mãe com o bebê, onde o bebê não fala, e a mãe precisa, né, suprir essa incompreensão com a capacidade imaginativa dela. Então, no atendimento remoto, a grande dificuldade é justamente pelo nosso temor de errar, né? Pelo nosso temor de ser intrusivo, pelo nosso temor justificado, claro, né? Nosso temor de ser inapropriado, de ser intrusivo. Só que como é que eu posso medir isso, né, em não ser intrusivo, mas também não ser ausente? Então, eu vou precisar aprender isso com o paciente, por um ensaio e erro. Novamente, eu volto para o meu lema máximo. Quando eu não sei, eu pergunto. Sabe? Eu não sei, eu pergunto. Eu pergunto muito. Escuta, você está silencioso há muito tempo? Está tudo bem? Ou quando pergunta, aí, você está aí? Eu digo, você acha que eu não estou? Como é que eu posso fazer para ficar mais presente? Então, a gente, no atendimento remoto, a gente tem a possibilidade de perguntar, né? De perguntar, e se o paciente vai poder responder ou não, e o que não pode ser respondido, a gente substitui com essa capacidade imaginativa, né? Mas, acima de tudo, sabendo que a gente pode errar, e a gente erra. Mas a gente precisa acreditar na reparação. E aí, novamente, acho que aí nesse aspecto eu sou super otimista, Wagner. Eu acho que o mais importante, muitas vezes até, vai ser a experiência da reparação. Vai ser o analista poder errar, poder falhar, poder se responsabilizar pela falha dele, poder se desculpar e poder reparar. Então, até o que eu vejo é que minhas grandes besteiras, e olha que eu já fiz muita besteira, né? Minhas grandes besteiras, elas foram muitas vezes extremamente benéficas, né? Elas foram fontes de aprendizado. Então, da gente não temer errar, né? Porque foi que a pergunta que eu coloquei. Pior do que errar é você se ausentar. É o que a gente vê, por exemplo, na clínica contemporânea com crianças. A fantasia de que a obrigação dos pais satisfação garantida, seu dinheiro de volta, que a obrigação dos pais é fazer o filho feliz, né? Muitas vezes o que essas crianças têm, elas não têm liberdade, elas não se sentem livres, elas se sentem abandonadas. Se você escuta o que uma criança muitas vezes demanda, ela demanda pai e mãe. Ela não quer amigo, ela não quer fada madrinha, ela quer alguém
que a proteja dela, né, dela mesma, dos impulsos dela, que proteja os objetos que ela ama. Então, ela precisa de alguém a quem ela possa se opor. Então, nesse aspecto, é muito importante que a gente se disponibilize para que uma experiência aconteça. Não é a experiência certa, mas que uma experiência de contato aconteça. Se ela vai ser boa e vai ser má, vai ser equivalente à vida, onde a gente tem boas experiências e más experiências. Eu brinco muito com os pais que muitas crianças hoje em dia precisam de vitamina F, entendeu? Quando eu tinha filho pequeno, se falava muito da vitamina S, que era sujeira, né? Não podia deixar um ambiente totalmente esterilizado. Hoje em dia, fazendo uma paráfrase, as crianças precisam de vitamina F, precisam de falta, frustração e fracasso. Então, isso vale para nós também, para a nossa clínica. Novamente, não é laissez-faire, laissez-passer. Todo o nosso trabalho precisa ser ancorado no tripé estudo, supervisão e análise. Então, para onde a gente possa sedimentar essa aprendizagem. Mas só aprende quem não sabe, né? Então, novamente, eu vou voltar para a hospitalidade. O que deixa um hóspede confortável não é o anfitrião ser perfeito. O que deixa um hóspede confortável é quando ele sente que ele não é um peso para o anfitrião. Quando ele sente que o anfitrião tem prazer com a presença dele. Eu falo para caramba, você não pode me deixar falar. Beleza, né? Que beleza que você comunica. Tem aqui uma pergunta, Neisa, né? O Ederson está pedindo para você comentar sobre o uso ou não da câmera na sessão online. E ele aproveita e pergunta também se há um lugar para o divã nessa modalidade de atendimento. E essa pergunta tem a ver com a da Mariana Padilha, que traz esse contexto do divã também, simbolicamente ou de outra forma, o divã no atendimento online. Vamos lá. Eu acho que depende de cada um. Talvez eu me sinto muito mais confortável com câmera. Eu não gosto de atendimento sem câmera. Talvez por isso, praticamente todos os meus pacientes, eles usam câmera. E quando eles não querem me ver ou não querem que eu os veja, eles mudam a câmera. Então, assim, tem a câmera, mas a câmera não necessariamente ela fica imóvel, né? Ela e às vezes até ela é frequentemente deslocada, principalmente com meninos assim, com 11, 12 anos. Às vezes eu digo assim, pelo amor de Deus, eu estou ficando enjoada, porque parece uma montanha-russa. Eles vão brincando com a câmera, vão brincando com o celular e mostrando, e isso tem muito a ver com essa a volatilidade do pensamento. Enfim, eu deixo muito à vontade. Se a pessoa não se sente confortável, ela não usa. Mas pergunta, e você, o que prefere? Eu digo, olha, eu prefiro com câmera, mas também se te incomoda, eu fico sem. Então, realmente eu tenho essa disponibilidade. Em relação ao divã, eu tenho uma posição heterodoxa em relação a isso. Eu acho que divã é upgrade. Eu acho que divã é conquista. Né? Eu não acho que divã é pré-requisito. Eu acho que não. Divã é quando a gente passa de ano. Divã é quando a gente pode ter a possibilidade e a alegria de estar com a gente. Então,
eu não peço a ninguém que deite. Eu ofereço, mas se a pessoa vai deitar ou não, é com ela. Porque eu compreendo que isso é uma construção de uma relação de confiança, uma construção de uma relação de continuidade, aonde ela vai estar suficientemente sustentada no nosso trabalho que ela pode prescindir do olhar, né? Mas isso é uma conquista. Então, é muito importante, novamente, dentro do princípio do hóspede, dentro do princípio da hospitalidade, que eu não obrigue o meu paciente a alguma coisa. Eu sou apaixonada pelos gregos, o Wagner, desde sempre. Então, eu uso muito, né, nas falas, nos trabalhos, os mitos gregos. Eu sou apaixonada pelos mitos gregos, né? Então, nessas horas, eu penso muito na técnica, né, ou na forma, como uma versão, né? A gente faz uma versão psicanalítica do leito de Procrusto, né? Então, abrindo um parêntese para a mitologia grega, né? Segundo a mitologia grega, Procrusto ele tinha uma hospedaria nas estradas próximas, não sei se Atenas, Esparta, se eu não lembro, e ele convidava os viajantes incautos a se hospedarem com ele, aonde ele tinha a cama dele. E ele obrigava todos os viajantes a deitarem na cama dele. Se os viajantes eram maiores do que a cama, ele cortava o pedaço. Se os viajantes eram menores, ele os desmembrava, os esticava até caberem na cama. Então, novamente, a técnica ela é uma boa empregada, mas ela é uma péssima patroa. Então, essa possibilidade de você poder, respeitando, vou voltar para a minha fala, para mim, os elementos fundamentais é a associação, a atenção flutuante e a associação livre, né? Isso é básico. E a criação de um espaço de acontecimentos. A parte material, a parte concreta, ela pode ser adaptada. Eu volto para o caso Catarina, né? Freud era um que dizia, olha, está funcionando, a gente continua. Se não está funcionando, a gente tenta outra coisa. Quer dizer, ele não disse exatamente isso, mas é isso que a gente aprende, né, com Freud, aonde ele vai construindo e reconstruindo o trabalho dele, né? Então, o nosso legado é justamente manter esse nosso ofício suficientemente vivo para atender às demandas de uma clínica contemporânea, né? E, ao mesmo tempo, honrando o legado que a gente teve. Não é fácil, mas, enfim, é isso que faz valer a pena, né? Não sei se eu respondi. Não, respondi sim, né? Foi o divã e a câmera. Eu acho que foram as duas perguntas. Eu anotei aqui, porque senão eu me perco. Está bem. Aqui, como espectador, posso dizer que não está se perdendo, tá? Neisa, nós ainda temos um tempo de uns 20 minutos pela frente. Temos 3 perguntas aqui na linha, mas elas estão chegando. Só para você se situar, tá bom? Ótimo, ótimo. Então, aqui tem uma pergunta do Richard. Se o uso de imagens artificiais como pano de fundo, mesmo que com imagens contextualizadas, poderiam ser prejudiciais à função do setting no atendimento online. Eu acho. Por exemplo, os fundos que nós temos aqui. Tanto o meu quanto o teu, por exemplo. Não, o meu é fundo real, né? Quer dizer, peraí, imagens artificiais é diferente de imagens reais. Quer dizer, no meu caso, por exemplo, isso aqui é uma imagem real. Eu estou realmente aqui. Certo. Né? Eu não uso nenhum tipo de imagem artificial. Novamente, a mim incomoda. Quando as crianças, às vezes, as crianças pedem, e aí
elas usam e se elas conseguem, o que é muito difícil, se manterem relativamente constantes, assim, numa área circunscrita, tudo bem. Mas, em geral, né, o fundo artificial me incomoda. Se é para usar alguma coisa, eu prefiro o desfoque. Né? O desfoque que a gente tem no Zoom, que a gente tem no Skype também, né? que é a imagem que você tem, mas ela é desfocada. Né? Ou uma imagem real ou o desfoque. Essas imagens artificiais, a mim, elas incomodam. Né? A mim, elas incomodam. Agora, a Andrea, ela pede para você comentar algum comparativo possível entre resultados obtidos no atendimento presencial e no atendimento online. André, a tua pergunta é super interessante, porque, sabe que eu vou te responder? André, tem de um tudo. Tem de um tudo. Eu já vi de tudo. Eu já vi casos que estavam, digamos assim, num compasso muito moroso e com um atendimento online foi uma mudança enorme para a pessoa e ajudou demais a pessoa. E ela ficou extremamente aliviada e ela pôde produzir mais. Algumas pessoas elas sentem muita falta do atendimento presencial e, com essas, faz o atendimento híbrido. De uma maneira geral, em termos de resultado, o que eu não vejo tendo resultado são os casos, novamente, que eu falei, os casos limites, os casos com funcionamento psicótico e, para mim, os casos com crianças abaixo de 9 anos, 8, 9 anos. Eu acho que não funciona, eu acho que não dá certo. Eu usei, inclusive, ao longo da pandemia, eu fazia duas coisas. Durante a pandemia, eu instalei aqui na minha clínica o que eu chamo da clínica do pequeno rancho, o que teve resultados absolutamente fantásticos. Eu não atendia as crianças e eu atendia aos pais. Então, eu brinco que é a clínica do pequeno rancho, porque eu fazia como o Freud fez. O Freud conversava com o pai do rancho. E eu comecei a fazer isso. E teve um resultado espetacular. Espetacular. Tanto que, assim, uma boa parte, cada vez mais, eu vejo menos crianças aqui na clínica. Cada vez mais eu tenho encontros com os pais e nós, instrumento, quer dizer, eu funciono como uma assessoria, uma disponibilização para uma reorganização do espaço familiar, dos papéis familiares, uma limpeza na comunicação, a apresentação dos interditos, dos não ditos, dos malditos, né? Onde eu trabalho com os pais, e isso tem um efeito espantoso em relação às crianças, em especial porque eu abro mão da cisão de que esses pais não são capazes, não são competentes, e a terapeuta que é a competente, que ela é capaz. Então, na hora que eu restauro a potência parental, né, esses pais eles ficam muito mais tranquilos no lugar deles, muito mais firmes, muito mais consistentes. E é isso que a criança precisa. Então, a diferença que eu vejo é como o que eu aprendi no atendimento online é que o atendimento dos pais, cada vez mais, é fundamental na clínica com crianças. Não existe essa coisa chamada um bebê. Existe o bebê, a criança e o pacote completo, sabe? Então, o atendimento com crianças é pacote. Em relação a pessoas com dificuldades de interação,
muitas vezes o atendimento online ele é um elemento intermediário. Ele funciona como um fenômeno transicional. Ele é um espaço entre presença e ausência. Isso é interessante a gente ver o atendimento online, né, como uma possibilidade de um espaço de transição. Vou fazer um comentário aqui. O professor Teses está aqui nos bastidores e ele escreveu um pequeno comentário aqui em que ele diz que o Sócrates usava o esquipoda para as necessidades de amigos e pacientes. O conceito da palavra esquipoda quer dizer pode, né, pés, né, e esquipoda significando o divã que dá sustentação e descanso afetivo. E o consultório, ou espaço onde o Sócrates atendia seus necessitados, chamavam frontistirio, que vem do verbo frontizo, que significa cuidado. Que lindo. Professor Antônio, tem uma pequena frase que eu li num livro, só que eu não sei mais o livro. Eu sei que é um ditado que é um ditado nativo norte-americano, né, de uma tribo, eu não tenho certeza qual. E que tem muito a ver com isso. Eu até gostaria, se você pudesse, Wagner, que você pudesse me enviar o comentário do professor, porque eu gostaria de ganhar ele de presente. Claro. E essa fala, né, esse pequeno verso, digamos, é o seguinte, eu uso muito. Como é que eu posso encontrar meu caminho se eu não tenho um lugar de repouso onde eu possa me perder? Ele respondeu com a palavra perfeito. Bem, Neis, agora nós estamos com 12 minutos e muitas perguntas que talvez não dê tempo para todas, e aí eu peço a compreensão vou falar das mais rápido. Pessoas para isso, que a gente tem que trabalhar dentro de um tempo, considerando a nossa programação. Mas ainda dá tempo de algumas perguntas. Agora tem da Anne Bernadette Seixas. Ela diz que no atendimento com grupos familiares, qual é a sua experiência com atendimentos online, todos no mesmo ambiente ou em câmeras de diferentes lugares? Os membros do grupo separados em salas virtuais? De toda forma, para você comentar esse ponto. Eu não sou terapeuta de família, né? Eu sou psicanalista de crianças e adolescentes e eu faço orientação de pais, né? Então, mas eu atendo, às vezes, esporadicamente, eu atendo as famílias, mas normalmente não as famílias completas, mas os pais com a criança e, mais frequentemente, um pai com a criança. Esses atendimentos eu prefiro fazer presencial. Quando acontece na modalidade online, quando são todos numa tela só, em geral, o posicionamento fica muito difícil porque alguém fica de fora ou sai. E eu gosto de ver todos. Então, algumas vezes todos ficam juntos e colocam mais distante, às vezes ficam em câmeras diferentes. Quando, nessa modalidade remota, às vezes o pai está num lugar ou está num país e a mãe está no outro e a criança está em outro. Então, adequando muito à especificidade da família e, francamente, a minha dificuldade, né? Ou a minha capacidade. Aquilo que eu vejo que me ajuda, eu tolero. Quando eu não consigo, eu aviso. Eu peço, olha,
tá difícil, você pode... fulano está no quadro, vocês terem a possibilidade de estar juntos. Então, sendo mais sintética, porque eu gostaria de poder responder um número maior de perguntas possíveis, a gente, né, não ficar num lugar de um suposto saber, mas num lugar de uma disponibilidade, aonde você pergunta, aonde você se presentifica. Novamente, o que é importante é a pessoa perceber que você está interessado em ouvi-la. Até se você vai entender ou não, isso até é irrelevante. O que é relevante é o desejo do outro por ele. É isso que a gente quer. Né? A necessidade é de eu ser visto, de eu ser reconhecido, eu ser compreendido, eu até posso ser compreendido ou não, contanto que eu seja reconhecido. Então, é um espaço interpessoal. A gente precisa, eu penso, né, que a gente precisa ter essa liberdade de ver o que mantém a comunicação, o que mantém o espaço. E a gente vai ajustando. Com cada família funciona. Nossa, a nossa clínica é assim, né? A gente não é nem o mesmo analista individualmente. Cada um de nós é um analista distinto com o paciente, né? Nós somos ativos nessa relação. Então, eu modifico o outro e o outro me modifica. Olha, eu comentei agora há pouco a respeito do tanto de perguntas, mas existe algumas outras demandas acontecendo que eu acho igualmente importantes em relação às perguntas. E como eu estou no lugar que estou, então vou usar meu critério e vou adiantar essas outras demandas, que é um retorno que as pessoas estão dando à sua apresentação, suas respostas, sua palestra, e eu acho importante você tomar conhecimento disso. Né? Então, a Natália diz que amou, a Maria Judite diz que achou maravilhosa, a Natália também diz que quer ter aula com você, a Anne diz que é sensacional, a Tamires diz que é maravilhosa, excelente fala, a Lara acha excelente as suas reflexões, que foi uma ótima escolha você estar aqui. Né? A Marisa Martinez achou excelente a sua comparação do hóspede sagrado. A Vera Lúcia também considera excelente, enriquecendo o aprendizado dela. A Carmen Lúcia está apaixonada por você. Ficando com vergonha. O José Martins, que é o nosso próximo palestrante, está achando excelente suas observações, sua palestra. Ele disse que também trabalhou na Cruzeiro do Sul, talvez vocês tenham se encontrado lá. José Martins Filho, ele foi, inclusive, reitor aqui da Unicamp, é um colega do professor Teses. A Paty achou excelente essa fala de que o divã é o upgrade. E complementando uma coisa, a Andréia também disse que achou fantástica a resposta que ela recebeu. Tem um outro participante aqui que pergunta por que você não faz parte do corpo docente do Cefas? A Bárbara diz que amou sua fala, queria muito ter aula com você. A Patrícia diz que é muito enriquecedor. A Lilian te achou maravilhosa. A Arneide achando excelente sua palestra. E coroando tudo isso, tem aqui um comentário do professor Teses, em que ele está te fazendo um convite
para apresentar no próximo semestre alguma experiência, algum trabalho seu sobre atendimento com crianças na disciplina Psicanálise de Crianças e Adolescentes, que é integrante de um curso de especialização que nós temos aqui, né? Ele também te parabeniza pela palestra e que compartilha dos teus pensamentos e sentimentos. Então, eu espero que você fique bem assim sensibilizada com tudo isso e venha a aceitar o nosso convite. E acredito que, além, né, desse foco específico em psicanálise de crianças e adolescentes, a gente possa depois explorar outras possibilidades também. Mas já tem esse convite formal do nosso diretor acadêmico. E já tem a expectativa dos alunos do Cefas da sua presença por aqui. Eu aceito, professor, eu aceito. Não, eu aceito para fazer essa fala, né? Para fazer uma fala dentro desse curso, eu aceito sim. E eu fico muito feliz e muito agradecida com a resposta. Eu penso que muito, né? Eu fico muito feliz porque eu amo a clínica. Eu amo a clínica, realmente. Eu amo a clínica. Eu acho que aquilo que a gente ama, a gente transparece. E quando você encontra um grupo que ama aquilo que a gente ama, é muito bom. Então, é um encontro amoroso, né? E a transmissão é um encontro amoroso. E a base das relações é um encontro amoroso. Então, é com muito amor que eu escrevo, é com muito amor que eu falo, e é com muito amor que eu sou muito grata, né? Gratidão é a memória do coração, né? Eu sou muito grata pelas palavras honrosas, eu fico muito feliz mesmo de estar tendo esse retorno. Te agradeço. E agradeço muito, e professor Antônio, aceito o convite para essa palestra. E eu quero te dizer que o nosso chat continua bombando, com gente te achando linda, maravilhosa, que ganhou o sábado e tudo mais. E eu posso dizer o mesmo. E eu posso dizer o mesmo da minha parte, né, que eu fico muito contente que você tenha aceito o meu convite. Já era para um simpósio anterior que não foi possível, né? Já era para um simpósio anterior que não foi possível, mas eu me congratulo comigo mesmo por ter insistido, porque está dando muito certo. Queria dizer a todo mundo do CEPAS que, se não fosse o Wagner, eu não estaria aqui. E não é se não fosse o Wagner apenas pelo convite. Se não fosse a determinação e a persistência do Wagner, eu me desculpo com o Wagner, ele foi um santo comigo. Eu tive um ano bastante difícil e ele não desistiu de mim, né? Então, eu agradeço muito, Wagner. Eu também agradeço muito. Olha, temos aqui 2 minutos. Tá. Então, vamos ver se você é boa de síntese. E eu também, com uma pergunta. Tá, vamos lá. Se com o digital, a possibilidade de mobilidade do analista, como você vê o atendimento ocorrendo em lugares diferentes? O analista. Um dia no escritório, um dia na clínica, um dia no quarto de hotel. Como você vê essa mudança de setting pela parte do analista? Olha, eu vou ser muito honesta, eu não presto muita atenção. Quando eu estou atendendo e eu não estou no lugar que eu considero apropriado, por exemplo, aqui é um lugar que eu considero apropriado. Quando eu estou em algum lugar que eu não considero apropriado como setting, eu uso desfoque. Então, ou eu estou, no meu caso, ou eu estou num lugar apropriado, eu tenho aqui e tem um outro lugar que tem uma janela com uma árvore.
Então, são os 2 lugares que eu costumo atender. Fora disso, eu uso o desfoque. Em relação ao outro, ao paciente, como eu falei com vocês, vai de acordo com as possibilidades, né? Agora, eu acho que da nossa parte é interessante ter cuidado, não rigidez, mas ter cuidado, que o fundo seja realmente fundo, que o fundo não seja figura, que o fundo não seja foco. Então, a gente tem que ter delicadeza e cuidado de proteger o paciente com um excesso de estimulação. Fui rápida? Bem em cima, 13 horas. Então, agora nós vamos para o nosso intervalo de almoço, mas eu quero, mais uma vez, agradecer sua presença enriquecedora entre nós. Muito obrigada. Um brilho muito bom para o nosso simpósio. Obrigada, obrigada. Tá? Muito obrigada mesmo. Agradeço muito o convite e poder estar com vocês. Uma ótima tarde, um excelente simpósio. Muito grato. E aí a gente conversa na continuação, tá bem? Um grande abraço. Um abraço. Uma boa tarde para ti.